Olá, benditos! Vamos continuar na nossa série de 27 dias buscando santidade em Levítico. Hoje nós vamos falar da oferta de cereais, ou oferta de grãos, ou oferta de manjares, dependendo da tradução, que era oferecida ao Senhor. Ela podia ser apresentada no altar em uma destas 5 formas: flor de farinha, que era o próprio trigo socado em um pilão até virar farelo e passado na peneira para ficar uma farinha refinada, bolos assados no forno, bolos assados numa assadeira, bolos assados numa frigideira ou grãos esmagados de espigas verdes. Esses bolos eram semelhantes à nossa massa de torta ou de pizza. O sacerdote colocava uma parte da oferta no altar, que era a porção memorial para o Senhor e que era consumida pelo fogo, e o restante ficava para os sacerdotes, para uso pessoal, conforme o próprio Deus já havia determinado. As ofertas de cereais, aparentemente, eram a principal fonte de renda para os sacerdotes. O livro de Neemias, capítulo 13, versículo 12, nos diz que os dízimos do vinho, dos cereais e do óleo eram armazenados em salas especiais no templo. Deus recebia as ofertas de cereais como uma expressão de agradecimento. Em uma sociedade basicamente agrícola, essa oferta era um símbolo apropriado de agradecimento pela provisão de Deus. A ênfase da oferta de cereais era a gratidão. O fato de ter sido chamada de Santíssima no versículo 3 mostra a grande importância que Deus dá a um coração agradecido. Note que essa oferta não era aceita como expiação pelo pecado. A expiação pelo pecado era feita com derramamento de sangue, do sangue dos animais. Em Hebreus está escrito que sem derramamento de sangue não há perdão. Por isso Jesus precisou morrer para nos redimir. A oferta de cereais tinha que ser preparada em casa. Podemos imaginar a mulher judia preparando cuidadosamente o melhor que tinha na sua cozinha e apresentando a Deus como um sacrifício de gratidão. Essa expressão de devoção a Deus tinha que começar em casa. E se fosse oferecida com um coração grato, subia como um cheiro agradável ao Senhor. Deus proibiu que se colocasse fermento na oferta de cereais. Na Bíblia, o fermento sempre é associado ao pecado e aos efeitos do pecado. Jesus alertou contra o fermento dos fariseus, que era a hipocrisia, e do fermento de Herodes, que era o mundanismo, e Paulo falou do fermento da corrupção e do pecado. Outro ingrediente que não era permitido junto com as ofertas de cereais era o mel. Tanto mel como fermento eram usados para produzir fermentação, especialmente para fazer vinagre. Então, nada de mel nas ofertas de cereais. Essas ofertas também deveriam vir acompanhadas de azeite, que podia ser derramado sobre ela ou misturado com ela, o que para nós é um símbolo de que a nossa oferta e a nossa dedicação a Deus devem sempre estar debaixo da direção e da unção do Espírito Santo. Cada oferta de cereais devia ser temperada com sal. O Senhor repetiu isso 3 vezes no versículo 13. O sal era uma parte importante da oferta. Deus usa o termo o sal da aliança do seu Deus para mostrar que uma aliança de sal tinha características específicas. O sal é um conservante, por isso simbolizava que a aliança não poderia ser destruída pelo fogo ou decomposição, mas que seria durável e eterna. O sal também era símbolo de amizade, de lealdade e de comunhão. Jesus também falou da ideia de sal e sacrifício. Ele disse que as pessoas, como sacrifícios vivos a Deus, devem ser temperadas com sal para preservar a sua santidade e purificadas com fogo. E os 3 últimos versículos deste capítulo falam sobre as ofertas de cereais das primícias, oferecidas na época da colheita. Os primeiros frutos da colheita pertenciam ao Senhor e eram trazidos como oferta de gratidão a Deus pela sua provisão e generosidade para com o seu povo. No capítulo 1, nós aprendemos que Cristo é o nosso Cordeiro, que se ofereceu em sacrifício, em holocausto a Deus, para que nós fôssemos libertos do pecado. E hoje, no capítulo 2, nós aprendemos que as ofertas de cereais simbolizam a nossa gratidão pelas bênçãos materiais e espirituais recebidas através do sacrifício de Cristo.
Amém? Espero que você esteja lendo e assimilando as lições básicas que você precisa aprender no livro de Levítico. E no próximo capítulo, nós vamos aprender sobre os sacrifícios de paz. Por que será que eles eram chamados assim? Você confere comigo amanhã. Até lá!